O mágico de Oz. Não faça isso, Totó! Gritou Dorothy para seu cachorrinho, que adorava correr atrás do gato da Senhora Witch. E logo atrás do gato de quem? Uma mulher antipática e mal-humorada. Só porque tinha herdado do pai metade das terras do município, ela se achava melhor do que todo mundo. Saia do meu jardim, cão atrevido! A Senhora Witch gritava. Totó não obedecia, corria e perseguia o gato. Ele é um filhote, dizia Dorothy, só quer brincar. Isso aconteceu no início do século XX, no município do Kansas, no centro dos Estados Unidos, uma região seca, montanhosa, cor de areia. Naquela época, as cidades eram formadas por poucas casas, rodeadas por fazendas e sítios longes uns dos outros. As estradas eram de terra. Não havia automóveis andando por toda parte, mas já existia bicicleta. Os tios e os primos de Dorothy viviam num desses sítios. Criavam porcos, galinhas, perus, cavalos. A menina ia à escola e ajudava a tia nos trabalhos da casa. Naquele dia, Dorothy chegou da escola e procurou a tia para contar uma coisa importante sobre o Totó. Mas a tia e os primos estavam ocupados. Ninguém podia escutá-la. Só que todos pararam quando a Senhora Witch chegou, apressada, na bicicleta, como uma bruxa voando na vassoura. Ela entrou na casa sem pedir licença. Trazia um mandado do juiz para levar o Totó. O cão era acusado de invadir o jardim, perseguir o gato e de tentativa de mordida. Muitas acusações para um cachorro tão pequeno. E a bruxa podia levar o Totó, era a ordem do juiz. Ninguém vai levar meu cachorro. Dorothy gritou e fugiu. A Senhora Witch, furiosa, disse que ia acabar com Totó e foi embora dali de bicicleta. Dorothy correu com Totó. Queria levá-lo para um lugar além do arco-íris, onde não existissem pessoas más, onde todos os sonhos se realizassem. Um forte vento soprou. Seria um ciclone? As árvores balançavam, as telhas eram arrancadas dos telhados quando o vento passava. A espiral de vento corria pela estrada levantando poeira, galhos de árvores, folhas secas. A tia de Dorothy estava preocupada e procurou por ela. Todos precisavam se proteger. Entraram no abrigo subterrâneo que costuma haver nas casas dessa região. Onde estaria Dorothy? A menina segurava Totó nos braços e, com dificuldade, voltou para casa. O vento era tão forte que ameaçou derrubá-la. Dorothy tentou entrar no abrigo, mas não conseguiu abrir a tampa e foi para dentro da casa. Uma forte rajada de vento arrancou uma janela, que bateu na cabeça da garota. Dorothy então viu que a casa rodava e rodava. Estava no olho do ciclone, no meio da tempestade. Olhou pela janela, e lá estavam também voando a Senhora Witch em sua bicicleta, os tios, os primos. Parecia um sonho. Daí a pouco a casa aterrissou. Dorothy, com medo, abriu a porta e ficou deslumbrada com a claridade do céu azul, as árvores do verde mais vivo, flores vermelhas, amarelas, lilazes, jardins, fontes que jorravam água cristalina. Só poderia ser a terra além do arco-íris com a qual sonhara. Uma mulher com um vestido vermelho esvoaçante aproximou-se e, em nome do povo de Oz, agradeceu a Dorothy por ter matado a bruxa má do leste. Eu não matei ninguém, disse a menina, admirada. A mulher mostrou a Dorothy que sua casa tinha caído em cima de alguém, de quem só restava o sapato. Você é uma bruxa boa ou má? Quis saber a mulher. Dorothy disse que não era bruxa, era só uma menina do Kansas, e aquele era o seu cachorrinho Totó. Eu sou a bruxa boa do norte, disse a mulher. E esta é uma das aldeias da terra de Oz. Instantes depois, montada numa vassoura, uma mulher horrorosa surgiu. Era a irmã da bruxa morta que vinha tomar satisfações. Totó latiu para ela.
Dorothy tentou explicar que não teve a intenção de matar ninguém. Eu sou a bruxa má do oeste, a mais malvada da terra de Oz, e também sei causar acidentes. Exclamou a feiticeira, e foi pegar os sapatos da irmã. No momento em que ia pôr as mãos nos sapatos, eles correram e foram calçar os pés de Dorothy. A bruxa má do oeste queria os sapatos, mas a bruxa boa do norte orientou Dorothy a ficar com eles. A magia desses sapatos é poderosa, disse a bruxa boa. A bruxa má do oeste saiu voando em sua vassoura, gritando que se vingaria de Dorothy e também de Totó. A menina estava assustada, queria ir para casa. Perguntou como poderia sair dali, mas a bruxa boa do norte disse que nada podia fazer. Só o poderoso mágico de Oz era capaz de ajudar Dorothy. Ele é um mago do bem, que vive na cidade de Esmeralda. Para chegar lá, siga o caminho amarelo e nunca tire os sapatinhos, orientou a bruxa boa do norte e desapareceu. Uma trilha de pedrinhas amarelas surgiu à frente de Dorothy. Ela e Totó seguiram o caminho até chegarem a uma encruzilhada amarela. E agora, para onde eu vou? A menina perguntou em voz alta. Ela ouviu uma voz respondendo que por ali era bom. Olhou em volta, não viu ninguém. Totó latiu para um espantalho. Dorothy sabia que espantalhos não falam e ficou surpresa quando viu que ele apontava para os 4 lados da encruzilhada, dizendo que todos eram ótimos caminhos. Você quer me confundir ou não consegue mesmo tomar uma decisão? Perguntou a menina. Este é meu problema, disse o espantalho. Não sei tomar decisões, eu não tenho cérebro. Só tem palha na minha cabeça. Ah, minha vida seria melhor se eu tivesse cérebro. Poderia ler as estrelas, estudar as nuvens, espantar os pássaros. Pensaria em coisas que eu nunca pensei e poderia tomar decisões. Estou indo à procura do mágico de Oz, dizem que ele é o mais poderoso mago que existe. Ele pode me ensinar a voltar para casa. Por que você não vem comigo? Poderá pedir um cérebro a ele, disse Dorothy. Que ótima ideia! Concordou o espantalho. Dorothy avisou ao espantalho que a bruxa má do oeste estava atrás dela e poderia ser perigoso. Eu não me importo. Só tenho medo do fogo, de mais nada. Dorothy ajudou o espantalho a descer de onde estava preso, e os dois seguiram pelo caminho amarelo. A bruxa má do oeste, que espionava a menina, não gostou nem um pouco de ela arrumar um amigo. Vou dar um susto nos dois, a malvada disse para si mesma e pôs um feitiço nas macieiras da estrada. Dorothy sentiu fome. Vendo as maçãs deliciosas, quis pegar uma. Mas as árvores estavam enfeitiçadas, por isso afastaram-se e não deixavam que a menina nem o espantalho pegassem os frutos. Elas moviam-se como se fossem atacar os dois. Dorothy e o espantalho tiveram de fugir. Ao se sentir seguro, o espantalho teve a ideia de provocar as árvores, dizendo que elas não podiam sair do chão e, assim, não poderiam pegá-los. As macieiras ficaram com raiva e tentaram acertá-los com as maçãs. Era tudo o que ele queria. O boneco de palha correu, pegou algumas frutas que foram jogadas e deu para Dorothy comer. De repente, a menina quase caiu, tinha tropeçado numa lata no meio do caminho. Não é uma lata, é um homem de lata. Acho que está enferrujado, falou o espantalho. Os dois colocaram um pouco de óleo que encontraram ao lado do homem de lata. Ele começou a se mover e a falar. Disse que estava lá havia 1 ano, pois choveu enquanto ele podava as árvores do caminho, suas articulações enferrujaram e ali ficou, sem poder se mexer. Você deve ter ficado triste aqui sozinho. Não, eu não sinto nada. Não tenho coração. Se eu tivesse um coração, seria humano, sensível, gentil, apreciaria a música, seria alegre e poderia até me apaixonar. Por que não vem conosco? Perguntou Dorothy. Vamos ao encontro do poderoso mágico de Oz.
Será que ele pode me dar um coração? Dizem que é o melhor mágico que existe. Anoiteceu. Dorothy, Totó, o espantalho e o homem de lata entraram numa densa floresta. Estavam assustados. E se lá houvesse leões, ursos e tigres? De repente, um leão começou a ameaçá-los, rugindo e falando. Dizia que poderia devorá-los até de olhos fechados, que o espantalho não passava de um monte de palha e que o homem de lata era um pedaço de ferro velho. Totó latiu, e o leão avançou para cima do cachorrinho. Totó correu para o colo de Dorothy, que deu um tapa no leão. Ele começou a chorar. Não me bata, o leão chorava e pedia, morrendo de medo. Você só é corajoso com os pequenos? Perguntou a menina. O leão pediu desculpas. Disse que, na verdade, sentia muito medo. Medo de tudo, nem conseguia dormir. O menor barulho da floresta o assustava. Tinha medo dos próprios pensamentos. Queria tanto ter coragem. Disse o leão. Vocês não sabem como sou infeliz. Os três convidaram o leão a acompanhá-los até o poderoso mágico de Oz. Sendo o melhor mágico que existe, com certeza o leão poderia lhe pedir coragem. Se eu ganhar coragem, terei mais vigor, mais força, mais entusiasmo. Totó ia latindo na frente. Os quatro amigos seguiam conversando, animados, contando tudo o que já tinham ouvido falar sobre o poderoso mágico de Oz. A bruxa má do oeste, que a tudo via em sua bola de cristal, odiou aquela amizade toda, um querendo ajudar o outro, e todos querendo ir atrás do mágico que ela detestava. A bruxa tinha de conseguir os sapatos de Dorothy. Decidiu agir o quanto antes. Misturou um potente veneno num suave perfume e espalhou-o pelo campo florido que eles precisavam atravessar para alcançar o castelo do mágico de Oz. Que jardim lindo, que flores perfumadas, disse Dorothy. Pena que não temos um assim no Kansas, não é, Totó? O cachorrinho, mal a ouvirá, já saíra correndo, brincando entre as flores. Caminharam uma boa distância, quando Totó deitou-se para dormir. Dorothy chegou para ver seu cachorrinho e também sentiu sono. O leão, que não dormia havia meses, de tanto medo, não resistiu e adormeceu junto com os amigos. O espantalho foi logo dizendo que as plantas deviam estar envenenadas, que devia ser um feitiço da bruxa má do oeste. Mas não conseguiu dizer mais nada. Também adormeceu. O homem de lata ficou preocupado pela vida dos amigos, com medo de que algo terrível acontecesse. Tentou acordá-los, levá-los dali, mas não conseguiu. Socorro! 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 Só, gritou e caiu no sono. Por sorte, a bruxa boa do norte ouviu o homem de lata e apareceu para ajudá-los. Ela anulou o efeito do veneno. Totó acordou. Depois correu para despertar Dorothy, e todos se levantaram, seguindo viagem à cidade de Esmeralda. Não foi fácil chegar até o mágico. Na sua terra encantada, havia um exército de guardas coloridos, parecidos com os soldadinhos do País das Maravilhas de Alice. Todos estranharam os quatro visitantes. Mas, depois que viram os sapatos de Dorothy, os habitantes da cidade indicaram o caminho com a maior boa vontade, pois reconheceram que eles tinham sido da bruxa má do leste e já sabiam que Dorothy havia matado a bruxa. Diante do poderoso mágico de Oz, Dorothy contou a aventura que viverá desde que saíra do Kansas, fugindo da Sra. Witch. Disse que ela e seus amigos tinham pedidos para fazer ao mágico. Eu quero um cérebro. Disse o espantalho. Eu quero um coração. Disse o homem de lata. Eu quero coragem. Disse o leão. E eu quero voltar para casa. Disse Dorothy. Só poderei atender aos pedidos de vocês se me trouxerem a vassoura da bruxa má do oeste, falou o poderoso mágico de Oz. Mas isso é perigoso,
disse Dorothy, ela pode nos matar. Sinto muito, disse o poderoso mágico de Oz, nada poderei fazer sem a vassoura. Dorothy e os amigos não gostaram daquilo, mas resolveram aceitar o que o mago pedia e partiram pela tenebrosa floresta. Venham, gritava a bruxa má do oeste, que via-os na bola de cristal, farei pó de todos vocês. Começarei pelo insuportável cão. Ela era bem parecida com a senhora Witch. O espantalho teve uma ideia. Disse aos amigos para eles se disfarçarem de guardas e entrar no palácio para pegar a vassoura. O plano foi vitorioso. Eles entraram pelo salão e subiram as escadas para buscar a vassoura. Um latido de Totó fez a bruxa perceber que havia visitas no palácio e ela logo adivinhou quem eram os invasores. Começou a perseguição até a bruxa alcançá-los na sala em que ardia uma lareira. A bruxa ateou fogo na palha de sua vassoura, segurou o espantalho, e as chamas atingiram o braço dele. Dorothy correu para ajudá-lo, enquanto o leão avançara para cima da bruxa. A menina jogou um balde de água que apagou o fogo, e ainda molhou a bruxa. Rapidamente o homem de lata tomou-lhe a vassoura. Ficar molhada era fatal para a bruxa má do oeste. Ela começou a derreter. Os 4 saíram correndo dali, e a bruxa virou fumaça. Eles voltaram muito rápido para o castelo de Oz, levando a vassoura. Entregaram o objeto mágico ao feiticeiro. E agora, como poderei voltar para casa? Perguntou Dorothy. O espantalho, o homem de lata e o leão quiseram também saber como poderiam ver realizados seus pedidos. É fácil, disse o homem. Vocês descobrirão dentro de si a solução. E disse ao leão que, ao enfrentar a bruxa, ele agiu com a coragem que não sabia que tinha. O leão ficou feliz em reconhecer sua bravura. Você criou a tática para tomar a vassoura da bruxa. É sinal de que pensa, disse o mágico ao espantalho. Nesse momento, o homem de lata lembrou que Dorothy iria embora e começou a chorar. O mágico então disse que ele sempre tivera sentimentos. O homem de lata reconheceu que era verdade. O mágico olhou para Dorothy e disse para ela dar 3 pulos com os sapatinhos. A menina seguiu a orientação, e a mágica aconteceu. Ao despertar, sentiu um pouco de febre. A tia estava a seu lado e passava-lhe uma toalha molhada na testa. O tio segurava a mão da menina. Dorothy viu entrar seus primos e, imediatamente, lembrou o quanto eles eram parecidos com o leão, o homem de lata e o espantalho. E foi assim que o mundo mágico de Oz nasceu de um sonho. Fim.